E começou no dia 15 de março o prazo para entrega da declaração anual do imposto de renda, ou declaração do ajuste anual. E se tem uma coisa que me irrita é pagar imposto de renda, e que me irrita ainda mais é você pagar o imposto de renda e ainda ter trabalho para fazer a sua declaração. E eu tô aqui trazendo esse vídeo justamente para tentar simplificar para você essas regras, essas alterações, se você precisa fazer ou não a sua declaração, quem está obrigado a declarar e como fazer isso se você estiver obrigado em pouco tempo. E não me venha com aquele argumento de que se você tem que pagar imposto de renda é porque você está ganhando dinheiro, então isso é bom. Esse argumento é bem tosco na minha visão, tá bom? Porque você ficar feliz por pagar mais imposto é justamente você pensar do jeito que o governo quer que você pense. Então comece a refletir sobre isso. Muito bem, começamos dia 15, o prazo vai até o dia 31 de maio, mas quem está obrigado a declarar? Antes disso, saiba que o governo ainda está mexendo nas regras do imposto de renda. Vou te dar um exemplo aqui. O governo quer mudar prazos e limites para a cobrança de imposto de renda sobre investimentos na bolsa. Nesse ponto aqui, o que o governo está tentando fazer é até positivo, para variar um pouquinho, né? Porque a gente só toma ferro aí diariamente quando se trata de imposto com esse governo. E o que está acontecendo? O governo preparou um projeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional, que supostamente visa simplificar a apuração de tributos. Nesse ponto aqui, vai melhorar um pouquinho, nada assim que seja notável, mas o que vai melhorar? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, para quem faz day trade, hoje a regra é a seguinte: qual que é a alíquota de imposto de renda, o percentual que você paga? Para operações normais na bolsa de valores, ou seja, operações que não são day trade, você paga 15%, essa é a alíquota. E existe aquela isenção no mercado de ações, em que você vendendo até 20 mil reais no mês, e aqui eu estou falando da venda, você só pode vender 20 mil, não interessa qual foi o lucro. Aí você fica isento do imposto, desde que não seja day trade. Porque no caso do day trade, você paga de qualquer jeito, não interessa o valor que você está vendendo. E ainda existe o imposto dedo duro de 1% em cima do volume que você está vendendo. Sendo que esse imposto dedo duro, nas operações normais, é de 0,005%, é muito baixo. Então veja o problema do day trade. Aí o governo quer facilitar um pouquinho aqui para day trade, abaixando a alíquota para 15%, assim como nas operações normais com ações. Isso é positivo. Não que eu esteja aqui estimulando as pessoas a realizarem day trade, talvez o governo esteja estimulando fazendo isso, mas qualquer tipo de redução de imposto, seja qual for a atividade econômica, seja inclusive uma atividade mais especulativa como day trade, sempre é bem-vindo. Redução de imposto tem como princípio libertário. Muito bem. E para quem não é especulador, temos uma flexibilização. Não se trata de redução de imposto, se trata da seguinte regra: o limite das operações isentas, que hoje, como eu falei para vocês, é de 20 mil reais, será mensalmente de 20 mil reais, só que agora será de 60 mil reais em 3 meses. Como assim? Veja, hoje eu preciso me limitar a vendas de 20 mil reais num único mês. Então, estamos agora no mês de abril, eu só posso vender 20 mil reais nesse mês de abril sob pena de pagar imposto. É claro, existe a regra da compensação de prejuízos. Luan, como que funciona essa regra? A regra é simples. Se eu tive prejuízo realizado significa já a ação vendida, se eu tive prejuízo realizado em determinado mês, eu posso compensar esse prejuízo com um lucro futuro, de uma venda de ações que eu tenho ali um ganho de capital, um lucro decorrente de uma valorização. Dividendo não entra nessa conta, é só a valorização. Ainda bem, né? Então, fora essa regra da compensação de danos, que vale ressaltar, a Receita Federal exige para que seja feita a compensação que você declare esses prejuízos na ficha própria do programa de declaração anual. Então, esteja ciente disso. Por mais que a Receita Federal não deixe isso explícito, em consultas que vão sendo realizadas sobre a matéria, se percebe que essa é a exigência da Receita Federal. Precisa declarar, sim, os prejuízos. E aí, claro, se você declarar, esse prejuízo pode ser compensado com lucros futuros de maneira infinita. Não existe um prazo decadencial ou de prescrição para que você faça a sua compensação, pelo menos isso. Mas desde que haja a declaração ali do prejuízo. E com a nova regra que o governo quer estabelecer, você não vai ficar limitado a um mês de 20 mil reais, mas a um trimestre de 60 mil. E você poderia estar se perguntando, isso aí muda o quê? Deixa um pouco mais flexível o planejamento do investidor, planejamento tributário do investidor. Porque vamos lá, vamos supor que eu tenha conseguido uma alta valorização em determinada ação.
por exemplo, a ação da Vale, consegui ali um ganho de capital expressivo porque a ação subiu em apenas um mês. E veja que se eu seguir pela regra atual, eu teria que fracionar vendas em 3 meses de até 20 mil para realizar o meu lucro, caso eu esteja querendo realizar meu lucro. Só que vamos supor que no segundo mês a ação desabe, a ação venha se desvalorizar, e eu acabei perdendo a oportunidade de venda em um pico da ação. Então note que se eu tiver uma flexibilidade de trimestral, eu vou poder fazer essa venda já no primeiro mês. Vou vender 50 mil já naquele mês em que a ação chegou no seu pico, na sua alta histórica, por exemplo. E aí tudo bem, desde que nos próximos 2 meses eu não faça mais vendas com lucro, exceto se eu tiver prejuízos acumulados que ainda tem um saldo ali para eu fazer vendas posteriores. Então a regra é positiva, porque me permite poder realizar vendas no momento que eu de fato quero, num volume maior, desde que nos meses posteriores eu não possa fazer isso para ficar ali no limite de 60 mil trimestre. Então é uma regra boa, não é grande coisa, mas já ajuda um pouco o investidor. Agora, uma regra complicada é a de que o governo quer estabelecer uma alíquota maior para Bitcoin, chegando a 22,5%. Olha o problema. E outro detalhe, o governo quer retirar o benefício que hoje há com exchanges nacionais. Porque veja, pela regra atual, a tributação em exchanges nacionais, corretoras de criptomoedas nacionais, você ainda pode se valer daquela regra de isenção de 35 mil reais no único mês, o que não vale para exchanges estrangeiras. Contudo, o governo chegou à conclusão de que quer acabar com isso, para variar, fazendo com que haja o fim da isenção de 35 mil reais no único mês, tanto para quem compra Bitcoin ou outras criptomoedas em corretoras nacionais ou internacionais. Então vai acabar com isso. Esperamos que pelo menos estenda a regra para o pessoal que compra aqui no Brasil criptomoedas, a regra da compensação de prejuízos, hoje vigente para quem compra em exchanges internacionais. Então o governo quer acabar com isso e ainda aumentar a alíquota do imposto em cima de criptomoedas. A arrecadação vai aumentar, porque afinal de contas não são todos que conseguem ocultar Bitcoin. Muitos declaram normalmente, investem em corretoras nacionais, não retiram para suas wallets. Então essas pessoas vão sofrer a tributação e o governo vai arrecadar mais com isso. E aí finalmente chegamos aqui às regras que a própria Receita Federal lista pra gente, referente ao imposto de renda de 2024. E aí uma primeira regra que eu quero trazer aqui para vocês é a mudança na tabela progressiva. O governo acabou melhorando um pouquinho aqui, bem pouquinho, tá? Por quê? Porque ele aumentou um pouquinho o limite de isenção, que saiu de R$ 1.903 por mês para R$ 2.212 por mês. Aumentou um pouquinho. Só que a promessa do governo era de que quem ganhasse até R$ 5.000 estaria aqui na faixa de isenção. E não chegou nem na metade disso. Na verdade, quem ganha R$ 5.000 por mês, mesmo pela regra atual, o que vai acontecer? Essa pessoa vai pagar uma alíquota de 27,5%. Um grande absurdo. E veja que só houve uma alteração aqui na faixa de isenção mínima, porque aqui na alíquota maior se mantiveram os valores, portanto, uma melhora nada expressiva, nada notável. Então, na prática, como é que ficou? Limite de rendimentos tributáveis passou de 28.559,70. Então, se você, antes da nova regra, recebesse até 28.559, você não tinha que fazer a declaração. E aqui eu não estou falando dos investidores, estou falando de uma renda tributável, renda do seu trabalho, por exemplo. Agora passou para 30.639, isso no ano. Outra alteração, limite de rendimentos isentos e não tributáveis. Aí aqui vai entrar os rendimentos que não sofrem tributação. Por exemplo, dividendos. São rendimentos isentos e não tributáveis. Isso aqui melhorou bastante. Saiu de R$ 40.000 para 200 mil. Então, pela regra anterior, se você recebesse no ano mais que R$ 40.000 em ações, por exemplo, dividendos, ou às vezes você tem a sua empresa e você recebe dividendos do seu CNPJ, distribuição de lucros e dividendos, se você recebesse apenas 40 mil no ano, e aí eu não estou considerando prolabore, estou considerando apenas a distribuição de dividendos, 40 mil já tinha que fazer declaração, um valor bem pequeno, agora passou para 200 mil, ficou bem melhor. Em atividade rural, saiu de 142 mil para 153, uma melhora mais ou menos. E quem tem posse ou propriedade de bens e direitos, ou seja, uma carteira de investimentos, é uma propriedade de bens e de direitos. Saiu de 300 mil para 800 mil. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma carteira de ações ou um imóvel que acabou não gerando rendimentos. Ou
que gerou rendimentos abaixo de 200 mil no ano, porque agora o limite da isenção está aqui. Pela regra anterior, se eu tivesse 300 mil reais de patrimônio, de bens e direitos, eu já tinha que fazer a declaração. Agora subiu para 800 mil. Então, as duas principais regras que simplificaram um pouquinho foram esta e essa aqui. Pois bem, vamos aqui à obrigatoriedade. Quem precisa fazer declaração no ano de 2024? Lembrando que aqui é a obrigação de declarar, não necessariamente pagar imposto. Talvez você já tenha pago, talvez você tenha que pagar ainda, que você pode pagar depois da declaração, até parcelar um pouquinho. Declarar porque você tem uma obrigação legal, acessória, de ajudar a Receita Federal a saber quanto que você tem que pagar. É basicamente isso. Por mais que a Receita Federal tenha a maioria das informações fiscais suas, podem ter ali alguns furos que a Receita Federal quer que você colabore com eles. Se você não colaborar, seu CPF pode ser bloqueado e você pode tomar uma multa de R$ 165, no mínimo. E aí essa primeira regra a gente já comentou. Se você recebeu em 2023 mais que 30.639 de rendimentos tributáveis do seu trabalho, por exemplo, ou do seu Prolabore, se você recebeu isso, vai ter que fazer a declaração. Ficou obrigado. Acima disso, ficou obrigado. Não interessa se é pouco, se é muito, não interessa. Vai ter que fazer a declaração. Ou, sempre no ou aqui, sempre alternativo. Então não é porque você não está nesse aqui que você não pode ser obrigado a declarar por estar em algum desses aqui de baixo. E aí veja, se você recebeu rendimentos isentos, cuja soma foi superior a 200 mil, também precisa fazer declaração. Falei para vocês, recebeu dividendo acima de 200 mil no ano? Se eu dividir 200 mil por 12 meses, seria o equivalente a 16.666. Seria um bom rendimento. Aqui melhorou. Antes era 40 mil. Então melhorou bem aqui. Essa regra que já estava vigente para a declaração de 2023, que é a seguinte: obteve em qualquer mês ganho de capital, ou seja, teve valorização da minha ação, do meu fundo imobiliário, vendi, desde que essa operação seja sujeita a imposto. O que eu quero dizer com isso? Se eu fiz uma venda com ganho de capital, mas eu tinha prejuízos acumulados, fica de fora dessa regra, porque aí fez a compensação. Ou se eu fiz uma venda de day trade, que aí eu vou ser tributado em qualquer momento, fundo imobiliário também não tem nenhuma isenção, ou se eu fiz uma venda acima de 20 mil reais no único mês. Aí eu entro nessa regra, tive um ganho de capital tributável, vou precisar fazer a declaração. Então veja, qualquer ganho de capital que eu tenha que emitir DARF, eu vou ser obrigado a fazer a declaração nesse ano, se isso aconteceu no ano passado. Temos mais uma regra aqui, que aí é no caso de você ter tido um ganho de capital realizado não tributável, essas situações que eu falei anteriormente, aí tá aqui, né? Realizou operações de alienação em bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhadas, cuja soma foi acima de 40 mil. Então, 40 mil e 1 centavo. Vendi ações, alienação, vendi ações acima de 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto. Isso aqui é óbvio, mas o que mais importa é isso aqui. Então, eu vendi acima de 40 mil, não interessa se é isento, se eu fiz compensação de prejuízo. Aí você é obrigado a declarar também. E essa regra que já comentamos, vamos supor que eu não recebi nenhum rendimento, ou um rendimento muito baixo no ano, dessa minha carteira de 800 mil. Até 800 mil eu tô tranquilo, 800 mil e 1 centavo, fechamento do ano anterior. Não conta esse ano, tá bom? Sempre o ano anterior. Isso quando estamos falando ali de investimentos que não sejam do exterior, que daí você entra na regra do GCAP, outras regras. E aí aqui, então você, se tem uma carteira de 800 mil no máximo, fechamento do ano passado, você também fica isento da declaração desde que não incorra nas situações anteriores. Veja que é tudo alternativo. Aí tem as regras aqui, titular de trust, essas outras regras. Tem aqui também ganho de capital com imóvel, aqui não entra no propósito desse vídeo, mas enfim, essas são as principais regras da declaração do imposto de renda nesse ano. Se você acabou se enquadrando numa delas, vai precisar fazer a declaração. Não interessa se você ganha pouco, se você ganha muito. E aí o que você precisa fazer? Antes de tudo, fazer o download do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal. Ano calendário 2023, Programa Imposto de Renda Pessoa Física 2024. Baixar o programa. Então faz o download no seu computador. Você pode utilizar o Meu Imposto de Renda também. E para pagar imposto, isso você já tem que ter feito mês a mês com operações que você faz na Bolsa de Valores. O valor que você vai pagar agora já é emitido pelo próprio programa aqui da Receita ou Meu Imposto de Renda. E aí você deveria ter emitido o DARF via Sicalc Web, ou, que é melhor, vou tratar aqui com vocês, uma maneira simplificada, via aplicativo Grana Capital. O aplicativo da Grana vai facilitar tudo isso para você, sendo que é um aplicativo que a própria B3 recomenda, então isso te dá muita segurança, porque às vezes você baixa um aplicativo para fazer esse tipo de coisa, mas você fica na insegurança, será que a declaração vai ser correta?
será que a apuração do imposto vai ser correta? E aqui a própria B3 recomenda esse aplicativo. É um aplicativo que eu venho utilizando. Para baixar o aplicativo, você faz isso de forma gratuita. O aplicativo é bem tranquilo de se utilizar. Você baixa ali no seu computador ou baixa no seu celular, o que é melhor ainda. Baixa no seu celular, fica mais fácil. E esse aplicativo, dependendo do plano, você tem o plano pago que você vai utilizar. Você pode clicar aqui em planos. O mais grana é o melhor de todos. Esse aqui é um plano que você tem tudo. E com ele, você é capaz de fazer a sua declaração de imposto de renda em apenas 5 minutos. Sim, 5 minutos. Como que funciona isso? Primeiro, você vai ter que fazer a declaração pré-preenchida. E aí você tem que ter uma conta aqui no gov.br de nível prata ou ouro. Basta que você informe alguns dados ali para a Receita Federal. E aí você vai conseguir esse nível prata ou ouro. E aí você vai conseguir fazer a declaração pré-preenchida, onde a quase totalidade das informações, na verdade a totalidade das informações referentes à Bolsa de Valores, as operações que você fez no ano passado, a Receita Federal já vai preencher automaticamente, já vai ter esses dados ali. E aí, por meio do app da grana e no plano mais grana, o que você consegue fazer? Você consegue fazer isso aqui em apenas 5 minutos, ou até menos do que isso. Basta seguir o passo a passo que o próprio aplicativo vai te colocar aqui, rapidinho, 5 minutos. Fiz até um vídeo sobre isso, vou estar deixando aqui no card. Por isso, fica a dica aqui do app da grana, caso você queira automatizar e fazer tudo de maneira bem simplificada. O link do app da grana vai ficar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Faça o teste grátis para baixar o aplicativo, é gratuito. E aí, se fizer sentido para você, você avança para o plano que vai fazer com que você simplifique todo esse trabalho chato de imposto de renda da Bolsa de Valores. Lembrando, por fim, que vamos fechar as matrículas do FMI, o nosso treinamento completo de finanças e investimentos. As matrículas vão se fechar no dia 5 de abril, então aproveite a oportunidade porque será a última onde eu vou dar suporte via lives exclusivas com os alunos. Link também aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo se você está em alguma dessas regras para a declaração do imposto de renda e se você vai deixar para a última hora. Eu já farei isso quanto antes, porque a última hora fica complicado, é um estresse danado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!